Tens orado e jejuado segundo os ensinamentos de Cristo? Se a sua resposta foi sim, por que então da demora? Por que que o problema ainda não foi solucionado? Por que que a solução ainda não chegou? Você está fazendo tudo certinho mesmo? Deve ter alguma coisa errada que você está cometendo e não está sabendo. A outra forma de começarmos este vídeo seria porque, na verdade, eu estou em dúvidas qual das duas que ponho na introdução do vídeo. Mas por via das dúvidas, de repente eu ponho as duas. O porquê que o Pai Nosso não é usado como modelo de oração no meio dos protestantes? Será que é por conta dos nossos irmãos católicos? Ou será que isto ficou definido lá em 1517 por Lutero, que o Pai Nosso não seria usado pelos protestantes? Talvez porque na Bíblia dos protestantes não tem o Pai Nosso, somente na dos nossos irmãos católicos. Será que é isto? Se tem na Bíblia dos protestantes, por que não é o modelo usado pelos mesmos? Estas são as pautas deste vídeo. Se você abriu a curiosidade, você precisa acompanhar conosco o nosso desenvolvimento. Mas antes de irmos para lá, se inscreva no canal, fortaleça este projeto em nome de Jesus Cristo. Acione o sininho, as notificações para que você possa estar recebendo este material assim que postado. Não deixe de fazer seu comentário, seja positivo ou negativo, não importa qual vai ser a sua opinião. O que importa é que você possa participar e possa somar conosco no desenvolvimento deste projeto. Porque enquanto nós não soubermos o que você está pensando do outro lado da telinha, vai ficar difícil de fazermos ou promovermos qualquer tipo de melhorias. Então, a sua porta para que você possa participar é a aba dos comentários. Escreva seu comentário do jeito que vier no seu coração e eu sei que o Senhor lhe abençoará poderosamente. E ao fazer seu comentário, não esqueça de compartilhar esse material com seus amigos nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e fazer com que este possa alcançar outros em nome de Jesus Cristo. É muito importante para nós que você dê o seu like. Se você não é favorável ao projeto, dê o seu dislike, mas participe em nome de Jesus Cristo deste projeto. Vamos para o vídeo. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Certamente aos que participaram das nossas EBDs, conseguiram finalmente ter a resposta que tanto almejaram sobre a demora de suas orações, dos sacrifícios apresentados em forma de jejuns. Hoje conseguiram chegar ao conhecimento do porquê ou aonde estavam errando, justificando a demora dos seus propósitos, a demora da resposta de suas campanhas. Enfim, se participaram das nossas EBDs, certamente receberam essa injeção de informação e a partir de hoje podem fazer a coisa correta e da forma correta para receber e atingir ou alcançar os seus propósitos para a glória do nosso Deus. Se você não teve a felicidade de participar destas salas, dou glória a Deus pela existência deste projeto, porque de certa maneira poderá estar chegando até a sua casa através desta telinha. Glória a Deus por essa oportunidade, glória a Deus pela tecnologia, glória a Deus pela facilidade que as coisas estão sendo nos nossos dias. Então isto é muito importante. Glória a Deus pela sua vida. Que o Espírito Santo possa torná-lo sensível à sua palavra, pois é esta que vamos expor aqui neste momento. E na sua exposição, que você possa, segundo as suas necessidades, alcançar ou obter suas respostas e, a partir de então, fazer a coisa correta, fazer da forma certa e entender de uma vez por todas aonde você estava errando, quando você estava orando, quando você estava jejuando, quando você estava em campanha, quando você estava ofertando, quando você estava prestando caridade.
Porque se a resposta não chegou até você, se a solução do seu problema não chegou até o prezado momento, então alguma coisa de errado você tem feito para que a sua resposta não tenha chegado no tempo desejado. Enquanto isto, o relógio está funcionando diariamente, continuamente, tic-tac, tic-tac. O que eu quero dizer com isto é que o nosso tempo está passando. E tenho a certeza de que aquilo que Deus propôs em seu coração em realizar na sua vida, ele está pronto. A sua bênção está pronta. A questão é que até o prezado momento, você ainda não está preparado para receber e administrar aquilo que Deus tem preparado para você. Então alguma coisa está acontecendo, algo de errado está sendo feito, que precisa ser corrigido. Então vamos para dentro da palavra do nosso Deus e descobrirmos possíveis erros que estão sendo cometidos, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de informação e às vezes por falta de instrução. Isto é o pior, porque quando é por falta de instrução, significa que aqueles que se prepararam e estudaram para instruir não estão fazendo. O formato deste material tem a reprise da nossa EBD. Ainda que não entraremos dentro dos pontos correspondentes da lição, mas nós abordaremos em uma perspectiva geral o seu conteúdo, da melhor forma, da melhor maneira possível, para trazer luz à sua necessidade. Se você está caindo de paraquedas pela primeira vez aqui neste material, neste projeto, antes de continuarmos, lhe sugiro que você visite a playlist de todos estes vídeos correspondente ao segundo trimestre deste correspondente ano, pois lá está organizado todos os vídeos em ordem cronológica e você pode acompanhar todos os resumos que temos feito até o prezado momento. E antes que você faça isto, não esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, de fazer seu comentário na aba dos comentários, deixar a sua opinião. É importante para nós. O que não importa é qual vai ser o seu comentário. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser uma crítica, né? Isso não importa. O que importa é que você participe, fortaleça o projeto. Isso é importante para nós, tá? A sua opinião fica livre. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Da mesma forma, você pode dar o like, como pode dar também o dislike, e em seguida compartilhar com seus amigos. Esse projeto foi desenhado para abençoar você em nome de Jesus. Finalmente, na manhã deste domingo, estamos fechando o quarto discurso desenhado pelo comentarista na primeira lição 2.5. Não se esqueça desse detalhe. Na lição anterior tivemos a primeira parte e o fechamento nesta. Você se lembra qual é o quarto discurso? Consegue se lembrar? Talvez você não ache isso importante, mas é necessário para a compreensão do que está sendo estudado. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha está dividido em 5 discursos principais, ainda que a lição deste domingo tenha o subtema de orando e jejuando como Jesus ensinou. Mas esse tema, pintado pelo comentarista, está dentro do quarto discurso, que é os atos de justiça. Nós temos que manter a linha cronológica para a compreensão não somente do texto que está em análise nesta manhã, mas que tenhamos a compreensão de todo o texto, que é todo o sermão em si. Se nós nos prendermos somente com a temática desta manhã, nós vamos isolar este texto dos demais. Então, quando eu pinto, trazendo à tona, lembrando a vocês a importância de manter vivo o pensamento dos 5 discursos, é manter a ideia de compreensão de toda a formação do Sermão da Montanha. E não somente uma parte. Não pretendo que você compreenda somente o que nós vamos analisar a partir de agora, mas é que você traga com isto o pensamento das lições anteriores juntos, porque aí você vai estar formando a sua caixinha de informações e um possível balanço dos detalhes ou das informações vai ficar mais fácil para você
saber aonde está colocado ou aplicado, ou quando se deve aplicar, o que quis dizer e o que está dizendo para gerações futuras. Esta é a importância de mantermos todo o texto ativo e não isolar em partes, ainda que as nossas lições estejam divididas por sessões dentro dos 5 discursos pintado ainda na primeira lição. Mais uma vez, só para ser chato. Então vamos nos atentar para o que Jesus nos ensinou sobre a oração, sobre o jejum nesta manhã de domingo. Aí na tela você tem a lição correspondente desta manhã, que foi orando e jejuando como Jesus ensinou. Você tem feito e obedecido? Se você orou como Jesus ensinou, se você jejuou como Jesus ensinou, que você possa se fazer essa pergunta agora, neste momento. Por que sua resposta nunca chegou? Faça essa pergunta comigo aqui neste momento. Se você tem obedecido os padrões exigidos da oração e do jejum, por que a sua resposta ou a solução do seu problema nunca chegou? Não venha com essa e dizer que a sua resposta ou a solução do seu problema nunca chegou, porque ainda não é a vontade do Senhor. Para de papo furado, meu irmão. Você está fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa você tem se atrapalhado naquilo em que você está apresentando que bloqueou a sua resposta, que bloqueou a solução do seu problema. Ou você está culpando alguém? Talvez o seu pastor, talvez a programação da sua congregação, de não haver uma programação que seja de acordo com aquilo que você tanto deseja, e por conta disto é que as respostas, é que os milagres, é que as bênçãos não acontecem na sua vida? Se for, meu irmão, você está com historinha. A culpa é somente sua. A culpa é sua. É você que está cometendo alguma espécie de inflação para que isto não aconteça. Ou talvez você queira usar o exemplo de Daniel para justificar a demora da sua resposta, a solução do seu problema. Deixa eu dizer uma coisa bem baixinho aqui para você. Não use esse exemplo, não. Não use, não faça isto. Porque isto vai lhe revelar a sua falta de conhecimento das Escrituras. É isto. Você não entendeu? Eu vou lhe dizer de outra forma. Quando aconteceu aquele caso com Daniel, da sua resposta ficar travada nas alturas, ainda não existia um novo caminho. Um caminho ainda não tinha sido inaugurado. Você compreende isto? Nunca lhe ensinaram isto? Sinto muito, meu irmão. Sinto muito. Mas existe um caminho novo. E este caminho foi feito por Cristo. E por este caminho, nós temos o contato direto com Cristo. Este caminho inaugurado por Ele, Satanás e sua corja não tem poder de interferência. Você tem um canal livre e direto. Aprenda isto. Agora, se você não sabe usar este canal, este caminho, talvez com muita graça, talvez com muita misericórdia, talvez com este trabalho, com este projeto, você possa chegar ao conhecimento de tais coisas. Então vamos para o nosso texto e análise para compreendermos estas coisas e outras mais. Leitura em classe, Mateus capítulo de número 6, versículo 5 ao versículo de número 18. Aos que não estão vendo a nossa tela, mas estão nos ouvindo, para que você possa ser ou estar informado aonde nós estamos dentro das Escrituras. Este é o texto referente ao fechamento do quarto discurso, que a sua primeira parte está do versículo 1 ao versículo de número 4, que foi estudado na lição anterior. Vamos começar então a desmanchar as coisas erradas, em sua maioria por falta de conhecimento, falta de instrução ou por um bom guia. Jesus, aqui no início do nosso texto,
ele começa a nos instruir a fazer da forma correta. E o modelo usado para essa primeira ilustração, ou ensinamento de Jesus para nossas vidas, são os hipócritas. Quem são estes hipócritas? Aqui Jesus não está dando nome a estes. Como você já bem sabe, aqui não é um confronto com estes hipócritas, mas é um ensinamento para os apóstolos. O que estes faziam e que nós não devemos fazer? Está a continuação do texto. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quem são estes? Estes nós vamos encontrar em Marcos, capítulo de número 12, versículo 38 ao versículo 40, especificamente aos escribas. E no capítulo 23 de Mateus, nós vamos encontrar tanto os escribas como os fariseus fazendo estas mesmas coisas. Ou seja, eles são condizentes a estes critérios. E este padrão e esta fórmula, ela não pode e não poderia ser usada por os apóstolos e muito menos pela sua igreja, ou a igreja de Cristo, tanto nos seus dias. Dias de quem? De Jesus? Não, a igreja ainda não existia nos dias de Jesus, mas nos dias dos apóstolos, como nos dias atuais, estas coisas não poderiam acontecer. Agora você já sabe quem são estes hipócritas, e o Senhor neste texto não traz os seus nomes. São os escribas e os fariseus. E estes camaradas, por insistirem nesta prática, eles promovem ou provocam Jesus a desenvolver uma parábola que está em Lucas, capítulo de número 18, versículo de 9 ao versículo 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. Então, estes camaradas fizeram com que Jesus produzisse uma parábola a seu respeito sobre esta questão. E no finalzinho do texto está o motivo pelo qual estas coisas não deveriam acontecer. Em verdade vos digo que já receberam o seu galadão. Antes de falar alguma coisa a respeito, eu quero fazer menção destas coisas a vocês e sua importância para os nossos dias, que está no começo do versículo, que é quando ele usa um advérbio no início do versículo. Quando este mesmo advérbio é usado no segundo texto, que está no versículo de número 6. Quando, agora entenda o que eu quero dizer para você. Quando ele usa esse advérbio, e quando orares, ele está dizendo que não é obrigado. Não é uma imposição. Não é obrigado você orar. Jesus, aqui no seu ensinamento, ele não está impondo um mandamento para você. Isso aqui ele deixou livre para você. Você ora se você quiser. Certamente você, com o texto sagrado nas mãos, de Lucas capítulo 18, versículo 1, você possa me contradizer em dizer que lá é dever que oremos, que praticamos estas coisas. Mas eu quero lhe dizer que no versículo 1 do capítulo 18 de Lucas, não é Jesus quem está dizendo. A fala de Jesus no capítulo 18 de Lucas vem após o registro do Dr. Lucas. Então você não pode pegar 18, versículo 1 e dizer que Jesus está impondo. Não está. Lá é um pensamento do Dr. Lucas. E você vai entender aqui na nossa fala o porquê que o Dr. Lucas colocou como uma forma de dever, de obrigação, que o cristão faça isto. Mas aqui eu quero lhe dizer atentamente, olhando para o texto, que quando Jesus usa o advérbio, quando ele não está usando aqui uma imposição, ele não está impondo a você que faça a oração. Mas, versículo de número 6,
Vou grifar aqui para você. Mas, quando orares, você tem que obedecer estes quesitos. Agora você consegue pegar a minha fala? Quando orares, você tem que obedecer este quesito. Qual é o primeiro quesito? É não fazer semelhante aos hipócritas. O que os hipócritas queriam? Serem vistos, reconhecidos, serem ovacionados, reverenciados. Então, este é o primeiro critério. Se você ora por estas coisas, o pagamento está no final do texto. Em verdade vos digo que já receberam o seu galadão. Vou ler mais uma vez. Em verdade vos digo que já receberam o seu galadão. Então, meu irmão, aqui você tem uma lição extraordinária. Se você tem participado de campanhas, seja de oração, seja de jejum, seja de ação social, não importa qual é a campanha, mas você vive praticamente em torno destas campanhas. Sai de uma campanha, entra noutra, e assim progressivamente. Se lhe perguntasse a você em quantas você já participou, eu acredito que você teria dificuldade para dar esta resposta. Porque foram muitas, são tantas. Tem faladas que acontecem semanais. Como, por exemplo, as reuniões que são promovidas pelos ciclos de orações, respectivamente por categorias. Há quantos anos você está participando? Quantos anos você está frequentando? E nada de novo aconteceu na sua vida? Por que que o problema persiste? Por que que a dificuldade continua? Por que que a resposta nunca chegou? Talvez você não tenha observado corretamente o texto. E isto é notório. E pretendo levar você de volta para o texto para lhe mostrar. Porque estas coisas têm acontecido nos nossos dias e isto tem passado desapercebido aos nossos olhos. O que é que tem acontecido? Nós estamos fazendo uso das mesmas práticas dos escribas e dos fariseus. Conseguiu ler no texto? Então, se nós estamos fazendo e praticando as mesmas coisas, nós já recebemos o pagamento. É isso que eu quero mostrar para você. Se nós estamos fazendo as mesmas coisas dos escribas e fariseus nos dias de Jesus, o Senhor nosso Deus não tem nenhum compromisso conosco. Nós já recebemos o nosso pagamento. Ah, você não consegue entender e não está querendo aceitar? Ok, vou falar de outra forma, para que você possa compreender de uma vez por todas o que está acontecendo, ou que talvez, ou possivelmente, você esteja fazendo isto sem se dar conta de que está acontecendo na sua vida. Porque quando você participa de uma campanha, você fala para todo mundo que vai participar da campanha por tal propósito. O objetivo da sua campanha, você anuncia para as suas amigas, para os seus amigos. Ou quantas vezes você já não usou o período, o tempo em que você participa das campanhas dentro da sua congregação como pauta para o seu pastor, para o seu dirigente, ou na rodinha dos seus amigos, das suas amigas. Você quer ver um exemplo típico disso, de como é comum nós fazermos este julgamento antecipado sem conhecermos a história do outro? É quando nós estamos dentro do nosso ciclo de amizade e alguém passa distante ou perto e comparamos a sua vida e o que está acontecendo dentro da sua casa por falta, esta é a conclusão que chegamos, por falta de não participar das campanhas. E às vezes eu participo, você participa. Aí vem aquela famosa expressão, se ela participasse da campanha como eu participo, se ela frequentasse o círculo de oração como eu frequento, se ela jejuasse como eu jejum,
ela não teria estes problemas. Meu irmão, talvez ela tenha uma vida melhor do que a sua. Porque neste exato momento, todo o seu trabalho você jogou de ralo abaixo, perdeu valor. E isto tem acontecido nos nossos dias. E não somente nos nossos dias. Isso já vem acontecendo há gerações, há centenas de anos. Então, meu irmão, se você participa de uma campanha, esse pode ser o principal motivo da sua resposta não ter chegado. Porque você já recebeu o seu pagamento. Você está ralando o joelho, fazendo um sacrifício tremendo, provocando discussões, brigas desnecessárias na sua casa, causando um desconforto na sua família por conta do seu propósito, brigando pelo seu propósito, vou, por todas as forças eu irei, enfim eu irei, e você briga, chegando ao ponto de você comprometer seu casamento. Você certamente poderá gritar do outro lado da telinha e dizer, mas o que tem a ver isto com esta situação? Quer dizer que eu agora não posso, não é isto que eu estou dizendo. Até o momento está tudo ok. O problema acontece quando você chega na reunião. Você levanta lá na sua reunião, você pega uma oportunidade para a dirigente do trabalho, para você dar testemunho, você usa esta situação como seu testemunho. Você vai qualificar ou tens qualificado estas situações como as manobras de Satanás para lhe impedir que você participe da sua campanha, que você ora tantas vezes por dia, que Satanás tem... Meu irmão, você está querendo reconhecimento. Você, minha irmã, estragou tudo. Você estragou tudo. No momento em que você proferiu isto, o Senhor se desconectou do teu propósito. Não preciso saber dos teus propósitos. Entenda de uma vez por todas isto que eu vou lhe falar. O seu propósito é com Deus. Não precisa ninguém saber destas coisas. Ninguém precisa saber da sua intimidade. Porque se você torna público o que é de intimidade com o seu Deus, então o seu Deus não tem mais com o que lhe abençoar ou lhe recompensar. Porque você já recebeu a sua recompensa na medida do momento em que você desejou ser reconhecido pelo seu pastor, pelas suas amigas, pelo seu dirigente, pelo corpo de obreiros. Não importa qual é o ciclo de dentro da congregação. Não precisa ninguém saber. Todos, quando lhe ver vestido com as vestimentas do círculo de orações, todos sabem que você vai para o círculo de oração. Mas não é necessário que saibam por quais propósitos e motivos é que faz com que você esteja presente. Isto é com seu Deus. E o texto seguinte nos fala de intimidade. É intimidade. Se você tem intimidade com seu Deus, é somente com Ele. E se o termo é intimidade, outra pessoa não cabe aqui neste particular. Seja seu pastor, seja seu dirigente, seja o seu líder espiritual, seja seu acompanhante, seja o seu melhor amigo ou amiga, seja seu filho, sua filha ou até mesmo seu esposo, sua esposa. Quando você tratar as coisas na intimidade, o segredo do texto está também no finalzinho da exposição de Cristo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Vamos aprender a fazer as coisas certas. Já está na hora de diminuirmos o tempo de campanha. Meu irmão, você está pensando que 1 ano de campanha é pouca coisa? 5 anos de campanha é pouco? 6 anos, 7 anos, 10 anos de campanha e nenhuma resposta, nenhuma folhazinha se moveu, nenhuma providência, nada aconteceu? Meu irmão, está acontecendo algo de errado. E talvez você esteja
se sujeitando aos princípios dos escribas e fariseus e não tem percebido. A partir de hoje, zere o seu timer. Zere o seu timer. Comece de novo. Agora comece da forma correta, segundo o que Cristo está lhe ensinando aqui. Quando você for fazer ou participar das suas campanhas, vá em silêncio com seu Deus. Sai em compromisso somente com Ele. Se alguém perguntar por que você está orando, isso não importa a outra parte, não importa para ela. Ela não vai lhe resolver. Se você cair na armadilha, você vai perder mais uma vez a sua bênção ou a oportunidade do Senhor te recompensar pelo seu trabalho, pela sua oração, seja pelo seu sacrifício ou pela sua oferta em jejum. Meu irmão, isto se aplica a tudo dentro da congregação. Desde o ato de ofertar, de dizimar, de louvar, de pregar, de dar uma palavra, de fazer uma oração, de tudo. Isto se aplica a tudo que acontece na nossa vida como um cristão, como membros deste reino eterno. Porque se fazermos todas estas coisas para chamar a atenção, seja de quem for, nós já recebemos o pagamento. Se nós já recebemos o pagamento, entenda o que as Escrituras estão dizendo. Se o pagamento já foi feito, então significa que o Senhor não nos deve nada. E o mais doído de tudo isto é saber que o problema vai persistir, a resposta não vai chegar, as dores, as dificuldades persistirão e, na sua grande maioria, nós não vamos aceitar ou querer aceitar, pelo fato de orarmos tanto, de toda a campanha estar presente, de todo o culto estar presente, mas parece que nada acontece. Mas agora você sabe por que não tem acontecido. Porque todas as vezes que você foi ao culto, a um trabalho dentro da sua congregação, foi com a esperança de que seu dirigente e seu pastor lhe dessem uma oportunidade. Ou você consegue, ou já conseguiu esquecer das vezes que você saiu de lá quase escandalizado, porque a oportunidade não foi sua. Por que o pastor, o seu dirigente, não deu a oportunidade de ler a palavra, pelo menos para você? E por conta disso, você não tem mais participado dos trabalhos, das reuniões, isto significando que você não estava lá com o objetivo de adorar a Deus, como na sua grande maioria expressam isto no púlpito, mas sim para chamar ou fazer uma bela ou uma boa apresentação para receber a mesma em uma outra oportunidade. Se você é movido por oportunidades, então fique sabendo de uma vez por todas, quando você recebe a oportunidade, o seu pagamento já foi feito. E como é que fica a questão do não ser obrigado a orar? Trazendo com isto o pensamento do Dr. Lucas, em contrapartida com o que Cristo está ensinando aqui nestes textos. Que de maneira nenhuma não é uma contradição, mas existe um significado, e este significado vou lhe revelar um pouquinho mais à frente. Porque na continuação do nosso texto, nós temos algo que queremos também apresentar, que é de extrema importância, que é o Pai Nosso. O tão famoso Pai Nosso. Por que nós não fazemos uso do Pai Nosso das nossas reuniões? Talvez seja por conta dos nossos irmãos católicos que fazem uso do Pai Nosso em suas orações cotidianamente. Talvez seja por isso. Ou talvez em algum momento, em 1517, quando Martinho Lutero resolveu romper com a Igreja Papal, ele determinou que o Pai Nosso não fosse aplicado nas orações da Igreja. Será que foi isto? Porque se você não prestou atenção, esta oração, ela sempre fez parte da Igreja. Somente a partir de 1517 é que ela é tirada do meio do corpo dos protestantes. Mas o que é interessante nisso é porque são palavras
do próprio Cristo. Estão canonizadas dentro do cânon sagrado. Estão aqui. Não são palavras vazias pronunciadas pelos nossos irmãos católicos. Pelo contrário, eles fazem uso de uma oração a qual Cristo sugeriu que fosse feita quando eu e você não soubéssemos orar. Talvez seja também por essa questão das vãs repetições que está aqui no texto sagrado do versículo de número 7. De repente, este seja o motivo de nós não fazermos uso desta oração dentro das congregações. Talvez. Esses dois textos são os dos principais para alimentarem esta briga de séculos entre protestantes e nossos irmãos católicos. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro para os senhores que estão nos acompanhando com este trabalho. E estes gentios mencionados no versículo 7, estes somos nós, protestantes ou católicos. Nós somos estes, os gentios. Porque esta palavra está sendo direcionada para os apóstolos que são judeus. E todos os outros povos, para os judeus, são qualificados como gentios. Mas parece que não enxergam o que as escrituras estão falando e ficam a briga sobre este tema. Por conta deste entendimento, nós mantemos este pensamento vivo nos dias atuais. Uma briga de séculos. Os nossos irmãos católicos de lá ensinam entre si para não se assemelharem aos protestantes do lado de cá. E os de lado de cá alimentam-os com o mesmo mantimento, tornando-os do lado de lá indiferentes, inassociáveis ou insociáveis. Agora, quando se trata de comércio, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Os crentes, os protestantes, você está pensando que ele consome somente daquilo que os protestantes vendem? Não, de maneira nenhuma. Nós consumimos dos nossos irmãos católicos. Como os nossos irmãos católicos consomem aquilo que vendemos. Então, na parte do comércio, todo mundo é igual. Agora, na parte da fé, as indiferenças vêm, as diferenças são levantadas, os estandartes são colocados a postos de batalha e não tem quem mude o pensamento. E não vai ser nós a fazermos isso. Não é nossa competência. A única coisa que eu quero trazer sobre esta questão é que nós, tanto protestantes como católicos, somos estes, os gentios. E ponto. Então vamos descobrir se os nossos irmãos católicos fazem esta oração do Pai Nosso da forma correta, que é a partir do versículo de número 9. E entender por que que os protestantes não fazem uso desta oração nas suas reuniões. Ou se ainda, de alguma forma, exista alguém que diga que já fez esta oração, ou que tenha coragem de fazê-la em qualquer momento, até porque se fizer não tem nenhum problema. É bíblico, está aqui nas Escrituras, ensinado pelo próprio Cristo. A questão é saber se eles têm propriedades para fazer esta oração. Esta é a questão. Então, com isto, vamos lhe mostrar se você tem propriedades para fazer esta oração, a oração do Pai Nosso. Porque dentro do Pai Nosso existem dispositivos inseridos por Cristo que nos dá propriedade para fazê-la, para fazer uso, em qualquer circunstância. Ou seja, só podemos fazer a oração do Pai Nosso se obedecermos os critérios desenhados por Cristo dentro do seu contexto. Ou você não sabia disso? Quer dizer que esse tempo todo você tem feito esta oração por repetidas vezes e nunca observou
os dispositivos que existem dentro dela, que é de prioridade de quem faz esta oração, cumpri-los, vivê-los, praticá-los. Mas antes de lhe mostrar estas coisas, eu sei que você não viu, eu sei que isto não foi pauta na sua sala, eu sei que o seu professor não lhe mostrou isto. Você vai estar vendo estas coisas aqui em primeira mão, para a honra e a glória do nosso Deus. Cabe você ou não aceitar. Isto depende de você. Mas antes de lhe mostrar, não esqueça de se inscrever no canal, fazer seu comentário, dar o seu like ou dislike e compartilhar com seus amigos este material. É muito importante para nós você fazer isto, porque assim você vai estar nos abençoando. Em contrapartida, vamos lhe abençoar. Desde já estamos fazendo isto em nome de Jesus Cristo, para que você possa se desenvolver em graça e em conhecimento para a sua glória. Glória de quem? A sua? Não, não é a sua glória, é a glória do nosso Deus. Então vamos para o texto para lhe mostrar os dispositivos que tem dentro desta oração, que passa desapercebido aos olhos de quem a lê ou de quem a pratica ou faz uso desta oração. Se você nunca atentou para os dispositivos que tem dentro desta oração do Pai Nosso, a partir do versículo de número 9, hoje você vai conhecê-los e já desenhando um modelo de como se deve orar. A partir do momento em que você começa a observar o texto, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui você não consegue ver, mas o início dessa oração se aplica aos 3 primeiros mandamentos entregue a Moisés nas tábuas. Em Êxodo, capítulo de número 20. Versículo de número 3, nós temos o primeiro mandamento. Versículo de número 4, nós temos o segundo mandamento. Versículo de número 7, nós temos o terceiro mandamento, que corresponde ao início desta oração. Então vamos lá. Para que eu possa fazer esta oração com propriedade, o primeiro dispositivo é este. Que eu tenha este Pai que está nos céus como um único Deus. E se ele está nos céus, significa que ele não tem imagens na terra que represente a sua pessoa. Pois esta imagem ela é refletida em nós, mas nós não somos dignos de adoração. Este é o segundo mandamento. E a parte final deste primeiro dispositivo, que é santo o seu nome, isto corresponde ao terceiro mandamento, quando ele determina que o seu nome não fosse tomado em vão, pois se o fizesse, estes não seriam tidos como inocentes. Eu tenho que ter este conhecimento para que eu possa fazer uso do Pai Nosso com propriedade. E qual é o segundo dispositivo da oração? Está no versículo de número 10. Venha o teu reino. Que reino é este? O salmista, no Salmo 103, versículo 19, nos dá uma ideia do que está acontecendo sobre o pensamento de Cristo, ou sobre esta questão do reino. Nos diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Em Cristo, este reino se estabelece. Ou seja, este reino, o seu reino, é estabelecido em Cristo e será implantado na terra dos homens, mas com o domínio universal, porque é um reino eterno. Agora você consegue compreender, a partir do Salmo 103, versículo 19, o porquê que ele é conhecido como reino eterno? Este é o motivo. E a confirmação deste reino sendo implantado na terra está na continuação do texto, quando ele menciona a vontade do Senhor, tanto na terra como no céu, desenhando, por fim, um reino eterno. E em Cristo,
nós somos participantes deste reino. Nós somos membros deste reino. Nós somos sacerdotes deste reino. Então, só para que você possa ter uma compreensão, inicialmente, nesses dois dispositivos, para que eu possa ter propriedade em fazer esta oração, que oração? O Pai Nosso. Eu tenho que ter Deus como o único Deus e honrar o seu santo nome. E não posso fazer esta oração se eu não for membro deste reino eterno. Ou seja, se eu não for sacerdote deste reino. Dois dispositivos. Vamos para o seguinte, está no versículo de número 11. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que isto significa? O que esta expressão quer nos dizer? Por que que o Senhor Jesus inseriu este pensamento aqui? Por que que eu devo orar ao Senhor pelo pão de cada dia? Porque o pão, ele é produzido do objeto no qual nós vivemos, que é a terra. Você não consegue ver a terra neste texto, mas você não consegue tirar o seu pão diário se não for da terra. E para tirarmos da terra, nós só conseguiremos se o Senhor abençoá-la. Abençoá-la? Como assim? Entenda que o Senhor, quando Ele envia as chuvas, Ele envia as chuvas tanto para os bons como para os ruins, justos e injustos. Mas por qual motivo? Porque não era assim. No princípio, não era assim. Para isto, eu tenho que levar você para o que aconteceu em Gênesis capítulo de número 3. E entender o porquê que eu devo pedir pelo pão diário. Antes que houvesse a queda do homem, a terra não conhecia o que era chuva. Então era muito fácil brotar o alimento da terra. Ela tinha força, tinha energia para produzir o alimento para o homem, sem muito exigir dela. E na sentença de Adão, a partir do versículo 17 do capítulo de número 3, você vai observar que a terra se torna amaldiçoada por conta do pecado do homem, pela desobediência produzida por Adão e Eva dentro do jardim. E que maldição é esta? Antes de lhe dizer que maldição é esta, eu tenho que lhe mostrar, na continuação do texto, que a partir daquele momento, Adão cultivaria a terra. E da terra, ele tiraria o seu alimento. Para nivelar com o texto aqui em discussão, eu quero ler para vocês, se você tiver uma Bíblia, você possa acompanhar comigo da mesma forma, o versículo 19 do capítulo de número 3. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Até quando? Até que te tornes a terra. Então, enquanto nós vivermos, vamos nos alimentarmos do suor produzido pelo nosso corpo, de esforço, dedicação, a tempo e a fora de tempo, não importando as estações. Esta carga, nós carregamos nos nossos dias. O que eu quero que você atente é que aqui o Senhor traz a mesma expressão que o Senhor Jesus usa na oração do Pai Nosso, o pão que é produzido da terra. E enquanto a maldição, esta maldição se aplica ao fato de que a terra nunca conseguiu ser aquilo que Deus desenhou. Só vamos ter este modelo no milênio da terra que o Senhor almejou, que a terra que o Senhor desejou que o homem vivesse nela. É por este motivo que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 20 e 22, quero ler para você, que ele nos diz: a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o Senhor de Adão, na esperança de que também a mesma criatura
será liberada ou libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Significa dizer o quê? Que a plenitude da terra, ela ainda não aconteceu. E esta maldição tem segurado esta plenitude, que será uma realidade no milênio. Isto é outro assunto. É só para que você possa entender a maldição que foi produzida pela desobediência de Adão e Eva no jardim. E o que ela corresponde exatamente. Esta é a maldição. Ela retardou o seu formato original. Então, até agora, ela está em trabalho de parto, querendo vir, querendo surgir, assim como Deus desenhou. Mas ainda não é o momento. E quando este chegar, nós vamos estar com Cristo, em nome de Jesus Cristo. E é por este motivo é que eu devo pedir pelo pão diário. Porque não é mérito meu e muito menos seu da terra produzir o nosso alimento. É por pura graça, por pura misericórdia, por bênção de Deus. Se nós não pedirmos pelo alimento ou pelo pão diário ao nosso Deus, nós não vamos subsistir, porque nós já fizemos coisas horríveis a esta terra. Nós já amaldiçoamos. Agora imagine, a terra não tem nenhum compromisso conosco. O sujeito que amaldiçoou, agora exige dela seu próprio alimento. Meu irmão, se não fosse pelo nosso Deus, nós não subsistíamos. Isto é amor demais. Muito amor. É um amor inexplicável. Nós não vamos conseguir entender a imensidão deste amor que Deus tem pela sua criatura. E este é o terceiro dispositivo que me dá propriedade para fazer esta oração, a oração do Pai Nosso. Vamos para o quarto dispositivo. Está no versículo de número 12. Qual o dispositivo? Perdão. Este é o quarto dispositivo que nos dá legalidade e propriedade para usarmos o Pai Nosso como modelo de oração em nossas casas. Você consegue ou já conseguiu perdoar seu irmão? Ah, mas eu não devo nada para meu irmão. Esse versículo não é problema para mim. Ele não é problema, ele não se torna um problema para você quando você o interpreta literalmente. Qual a sua interpretação literal? Nossas dívidas está se referindo a fazendas, a propriedade, a dinheiro, literalmente. Isso quando nós interpretamos desta forma. Mas quando você interpreta este texto da forma que eu vou lhe dizer agora, este texto se torna juiz sobre nossas cabeças. Estas dívidas pode ser qualquer coisa. Uma rixa, uma discórdia, uma confusão desnecessária que você passou com seu irmão, um constrangimento, um palavrão, uma exortação feita pelo seu pastor, pelo seu dirigente, pelo seu responsável, e gerou uma intriga. O importante é que você frise, ou a ser frisado neste texto, é se você tem a capacidade de exercer o perdão, meu irmão. Não importa a sua forma ou como ele venha, seja na forma de fazenda ou emocionalmente, psicologicamente. O que importa é se você tem o poder de exercer perdão, de liberar perdão. Se você tem a capacidade
de perdoar ou de se perdoar, embora que sejam duas coisas totalmente diferentes. Mas entenda que se você não tem a capacidade de perdoar seu irmão, seu próximo, seu pastor, sua dívida, sua intriga, você não consegue desenvolver este dispositivo, este dom para se perdoar também. Este é o quarto dispositivo que está dentro da oração do Pai Nosso. Está aí na sua tela. E agora vamos caminhar para o quinto dispositivo, que está no versículo de número 13. Vou ler o texto para você. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aonde está o dispositivo? É quase imperceptível. Só com muita atenção é que você consegue observá-lo. Não nos induzas à tentação. Em outras traduções você vai encontrar a expressão não nos deixe cair em tentação. Você não pode fazer esta oração se você não tiver conhecimento desses dispositivos que Cristo desenhou dentro desta oração. E está visível diante de você. Não insista em dizer que isto não quer dizer nada, não tem nada por trás desta expressão. Pelo contrário, meu irmão, você tem que descobrir o que está por trás desses dispositivos, que os qualifico como dispositivos que me dão propriedades para fazer esta oração. Para entender este dispositivo, eu tenho que transportar você para Mateus capítulo de número 26, versículo 41. O que é que está desenhado lá? Que para nos livrarmos da tentação, nós temos que desenvolver duas coisas. Quais são elas? A primeira, tenho que vigiar. E a segunda, eu tenho que orar. Somente com estas duas coisas é que eu vou conseguir me livrar da tentação. Vou ler para você Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Para o quê? Para que não entreis em tentação. O texto continua. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu não posso fazer o uso do Pai Nosso e ficar somente nele. Todos estes dispositivos têm que ser uma realidade na minha vida, para que eu possa fazer esta oração. E quando chegar aqui na parte final da oração, na parte em que eu estou clamando ao Senhor para que me livre da tentação, eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? O que me compete a fazer? Eu tenho que vigiar e tenho que orar. Esta é a parte que me compete e compete a você. Outro texto tremendo para usarmos na exposição deste dispositivo do versículo de número 13 está em Lucas capítulo 22, versículo 40 e versículo 46. Somente estes dois versículos. Qual é este cenário? Jesus no Getsêmani. Veja o que os apóstolos foram capazes de fazer, estando com Cristo. Versículo de número 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E com isto, Cristo se adiantou um pouco deles e foi orar. Quando ele retorna aos seus apóstolos e discípulos, ele os encontra dormindo. Versículo de número 46. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Quando deveriam estar vigiando? Por que estão dormindo? Quando deveriam estar vigiando? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estes são os dispositivos que estão dentro do Pai Nosso, que você não consegue observar. E agora talvez você consiga compreender
O porquê nós não ouvimos nos trabalhos de orações. Talvez este seja o grande motivo. Qual o motivo? Vamos recapitular. Para que você possa entender quando é que eu tenho propriedades para fazer esta oração. Quando eu tenho propriedade. Quando eu posso pegar a oportunidade que eu tiver e fazer esta oração publicamente. Se eu não obedecer seus padrões, os padrões exigidos por Cristo, de maneira nenhuma eu posso fazer uso deste modelo. Se os nossos irmãos católicos, quando fazem uso e cumprem tudo o que está determinado dentro desta oração, Deus seja louvado, como também seja juiz sobre suas vidas. Porque isto não compete a mim julgar, e muito menos a você. Então, ponhamos um espelho na nossa frente e façamos esta análise individualmente, particularmente. Então, vamos para os dispositivos que me dá propriedade para fazer esta oração. Eu tenho que reconhecer o Senhor como o único Pai, e além dele, nenhum outro Deus. O seu nome santo entre todos os nomes, e que não posso tomá-lo, o seu nome em vão, porque não serei tomado por inocente se eu fizer. E segundo, que este Deus tem um reino, e o seu reino é eterno, e ele está em Cristo, e Cristo o implantará na terra, onde eu e você, em Cristo Jesus, somos sacerdotes deste reino. Somos embaixadores, representantes deste reino. Você consegue observar a importância deste conhecimento? Terceiro dispositivo, versículo de número 9. Eu sou responsável pela situação da terra. Eu sou responsável pela maldição que a terra está sujeita. Eu sou o responsável, ou seja, reconhecimento do meu erro, do meu pecado que está em Adão. Este é o terceiro dispositivo. O quarto dispositivo, aprendi a desenvolver como sacerdote do reino eterno, perdão. E como desenvolvi perdão, libero perdão e consigo me perdoar. E o quinto dispositivo está no versículo de número 13, que é não nos induzas à tentação, ou seja, eu tenho o hábito de vigiar, desenvolvi esta habilidade como sacerdote, depois que aprendi a perdoar, a liberar perdão e a me perdoar, consegui vigiar, consigo orar. E a minha oração não é feita como no versículo 1, a dos hipócritas. Não, a minha oração, ela tem direção certa, ela tem compromisso certo, que é o do primeiro versículo da oração, que é o versículo de número 9, que é a Deus somente. Aí está a complementação do finalzinho do texto, para a glória, para sempre. E a compreensão disto está no finalzinho do mesmo texto. Mas antes disso tem algo muito poderoso e de extrema importância que está na continuação do versículo. Mas livra-nos do mal. Que mal é este? É o mal trago pelo dia que nós vivemos. Este é o livramento que o Senhor nos concede quando eu vigio e quando eu oro. Porque esta tentação, ela vem no mal do dia em que nós estamos vivendo. Nós não sabemos a que momento, a que estágio, em que período vai acontecer. E só conseguimos nos livrar destas coisas quando estas duas são presentes em nossas vidas. Vigilância e oração. Não é orar por um período, é viver em oração. E aproveitando este gancho é que resolvo aquela questão de Lucas 18, versículo 1, quando ele impõe a oração como dever, enquanto Cristo, no versículo de número 5, está nos desenhando que a oração não é obrigação. É uma grande verdade nisso. A oração não é obrigação. Você não é obrigado a orar.
Agora, meu irmão, se você cair, não culpe o seu irmão, não culpe o seu pastor. A culpa é inteiramente sua, só porque você não atentou para este detalhe. Não atentou e não procurou fazer aquilo que era de competência sua inteiramente, que é de vigiar e de orar. Você não é obrigado a fazê-las, mas também não lhe impede das tentações e do mal que vem com o dia em que estamos vivendo, vir sobre você com toda a força, com toda a violência, para lhe destruir, para lhe dizimar deste mundo. É por isso que o Dr. Lucas escreve sabiamente o capítulo 18 e o versículo 1 como um dever. É dever do cristão, é meu dever. Eu tenho a oração e a vigilância como obrigação, porque elas são a garantia que eu tenho de sobressair no final da linha, lá no outro lado da trincheira. Elas é minha garantia. Então, quando você dominar todos esses dispositivos que estão no Pai Nosso, e apresentamos para você aqui de primeira mão, aí você pode levantar a sua voz e orar o Pai Nosso sem nenhum ressentimento. Você vai orá-lo, você vai pronunciar, fazer uso deste modelo desenhado por Cristo com propriedade. Você vai sentir os chãos debaixo dos seus pés tremerem, porque haverá verdade em cada frase, em cada palavra pronunciada, até o amém. Em seguida, nós temos a apresentação do jejum, que discutimos na lição passada, no vídeo anterior. Já fizemos menção dele aqui de uma forma subjetiva. O que importa é a sua intimidade, o propósito. Não levante outdogs e nem ponha a boca no trombone anunciando que você está fazendo estas coisas para o seu Deus. Nós temos um modelo desenhado como se deve jejuar. Isto se repete ainda nos nossos dias, só frisando aqui o nosso texto, para não passarmos batido. E quando a pessoa apresenta um jejum, ele desfigura o rosto, veste a pior roupa, fica totalmente caracterizado com o que está fazendo. E não é isto. O seu jejum não é feito para chamar a atenção de outros. Se o seu jejum tem um propósito, tem uma finalidade e uma direção certa, então se concentre nisso. Enquanto os outros, que olhem para você da forma que ele vê diariamente. Que você trate estas com a maior naturalidade que possa existir neste mundo. Assim, você terá pontos com seu Deus e o Senhor lhe recompensará. Este é o propósito de todas estas coisas, deste ensinamento. Não esqueça, quer fazer uso do Pai Nosso? Cumpra todos os dispositivos que Cristo desenhou dentro de sua estrutura, para a honra e a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Para sempre. Glória a Deus.